Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, semana 2. Vamos lá? Gente, conforme eu expliquei para vocês no vídeo de correção da semana 1, no PET 5 vocês vão ter que fazer essas 2 semanas juntas, a semana 1 e a semana 2. Porque do dia 12 ao dia 16 de outubro vai ser a semana do saco cheio e tenho certeza que vocês vão querer descansar. Só que depois não vai ter tempo a mais para a gente concluir o PET 5, não. Então, de todo jeito, vai ficar um pouco acumulado. Então, o ideal é vocês fazerem agora a semana 1 e a semana 2, para vocês poderem descansar depois tranquilamente, sem preocupar com o atraso aí do PET 5, tá bom? Então, vamos aqui para a correção. Leia o texto abaixo e responda. Aí tem essa tirinha aqui, tem 2 ratinhos conversando. Fala uma coisa romântica. Aí no segundo quadrinho, o segundo ratinho fala assim: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. No terceiro quadrinho, uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. O que ele está querendo dizer com isso? Então, o primeiro personagem lá pediu para o ratinho azul falar algumas palavras românticas. Aí ele falou. Aí no final, a personagem ficou empolgada, emocionada com aquelas palavras, né? Ela falou até uau! E pediu para ele traduzir, ou seja, ela achou bonito, mas ela não tinha entendido o significado. Aí o outro ratinho ficou bravo e falou: ah, não, aí você está querendo demais. Ou seja, ele falou aquelas palavras, porque ele tinha decorado, né, de algum lugar, mas o significado delas mesmo ele não sabia, não. Então, o efeito humorístico que tem nessa tirinha é o desconhecimento dos personagens com relação ao idioma. Então, eles conhecem as formas mais comuns, mais usuais de uso aí da língua portuguesa padrão, mas eles desconhecem as palavras, os termos que são mais eruditos, que são mais complexos. Então, eles têm um certo desconhecimento com relação ao idioma. O conhecimento deles com relação à língua não é muito profundo. Questão 1. Por que os verbos fala e traduz são diferentes? Qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? A diferença entre fala e traduz indica que os personagens não têm conhecimento profundo do idioma. Nesse contexto aí da tirinha, fala significa pronunciar as palavras mesmo sem saber seu significado. E traduz significa explicar de um jeito mais simples o que aquela fala quis dizer. Questão 2. No trecho, uau, agora traduz. O termo agora imprime que tipo de circunstância? É a circunstância de tempo. Questão 3. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? É a expressão uau. Vamos imaginar um contexto formal de comunicação, como, por exemplo, um julgamento. Você acha que seria adequado o juiz dizer algo como: uau, o argumento da defesa foi bem fundamentado, hein? Eu acho que não, né? O que significa que esse termo aí, essa expressão, essa interjeição, uau, dá um tom informal à linguagem utilizada nessa tirinha. Questão 4. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Justifique. Você pode copiar somente o que está de vermelho. O que está de azul é só para eu poder explicar aqui para vocês. Mas se você quiser copiar tudo também vai ficar bastante completo. Então, é o seguinte, a linguagem desse quadrinho aí, ela é poética, porque usa metáfora. Quando ele faz essa comparação entre o amor dele e a caravana de rosas, ele está utilizando a linguagem conotativa, a linguagem figurada. Então, ele está construindo aqui uma metáfora e isso é uma característica da linguagem poética. Então, esse texto aí, essa tirinha utiliza a linguagem poética porque usa metáforas. É uma linguagem formal
porque usou a variação padrão da língua portuguesa, seguiu as normas, as regras da língua portuguesa padrão. E é uma linguagem erudita, ou seja, complexa, porque usou palavras incomuns ou de difícil compreensão, que foram essas palavras aí, ó, vagando e inefável. Então é um indício de que essa linguagem é erudita, ou seja, uma linguagem utilizada por pessoas que têm mais estudo, que têm mais conhecimento, que tem um conhecimento mais profundo com relação à língua portuguesa. Atividade 2. Então, você vai começar fazendo a leitura desse infográfico e aí a gente vai responder a essas perguntas. Questão 1. Sobre qual assunto trata esse texto? É sobre o envelhecimento da população brasileira. Questão 2. Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Recursos não verbais é tudo que não for palavra. Então, são esses recursos aqui, ó. Gráficos, que tem esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de pizza, e tem os gráficos em barra, que são esses retos aqui. Desenhos, tem o desenho dos idosos aqui, né? E as cores e letras diferentes. Então, esses aí são os recursos não verbais utilizados nesse gênero textual. Questão 3. Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Então, é o gráfico que a gente chama de pizza, que é esse aqui, que é em fatias. E tem o gráfico em barras, que é esse comprido aqui, ó. Tem aqui e tem aqui. Questão 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? No infográfico, as informações são bastante resumidas e usa-se muita linguagem não verbal. Essa que é a diferença. O texto informativo ele vai ser dividido em parágrafos e ele vai focar na linguagem verbal, nas palavras. Ele vai dar mais detalhes e não vai utilizar linguagem não verbal. Isso fica a cargo do infográfico, que costuma vir acompanhando um texto informativo. Questão 5. Qual é o gênero desse texto? Quais características você apontaria para justificar sua resposta? Então, esse gênero textual aqui é um infográfico. E as características que a gente pode apontar, baseado aqui nas perguntas anteriores que a gente respondeu, são essas aqui, ó. No infográfico, as informações são resumidas, utiliza linguagem verbal e não verbal, então tem palavras e tem desenhos, gráficos, formas, etc. E o uso de diferentes tipos de gráficos. Então, no infográfico, o nome já está dizendo, né? Tem que ter gráfico. E esses gráficos são apresentados em diferentes formatos. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 2 do PET 5. Espero que vocês tenham gostado. Façam também as atividades da semana 1, caso ainda não tenham feito. E eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Beijo! Tchau!